me chamo Ednelza Ramos e hoje Deus tocou no meu coração para eu falar do amor de Deus para vocês, para levar o Evangelho. Eu falei, Senhor, como eu vou fazer isso? Então não tem outra alternativa a não ser pela internet, né? Porque eu tenho 2 crianças pequenas e eu não tenho como estar indo de casa em casa, mas eu creio que Deus vai me usar muito aqui para entrar na casa de vocês diariamente, para edificar, para levar uma palavra de Deus. Então, vamos ler um capítulo por dia. Eu espero que vocês possam me acompanhar, compartilhar, curtir, que a cada dia a vida de vocês possam ser edificadas, para que a gente possa conhecer esse Deus, ter intimidade, entender o que significa ter intimidade com Deus. E não tem como termos essa intimidade sem a gente conhecer a partir do princípio, que vem começando lá em Gênesis, que é o que eu vou ler para vocês agora. Vamos lá? Então vamos lá, já estou com a palavra aqui aberta, em Gênesis, primeiro capítulo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, Deus chamou a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e aos ajuntamentos das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus, produzam as águas abundantes répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. Deus criou macho e fêmea. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar,
e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus o quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi uma tarde e manhã, o 6º dia. Esse foi o primeiro capítulo de Gênesis. Amanhã a gente vai falar o 2º capítulo, porque a história é muito interessante. A gente quer continuar lendo, entender mais para conhecer mais desse Deus. E nesse momento nós vamos orar agradecendo por essa palavra maravilhosa. Feche os olhos comigo, vamos orar juntos. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua criação maravilhosa, Pai. Te damos graças, Senhor, por termos feito a sua semelhança, Senhor, e ter nos cuidado diariamente. Ter cuidados, ó Pai, de todos os detalhes. Te damos graças, ó Pai, por essa oportunidade de levar a tua palavra, de falar sobre ti e querer ter intimidade contigo, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Estamos aqui para te adorar e te servir. Amém. Irmãos, que vocês possam ser edificados, que vocês possam ter o prazer de sentir essa presença incrível que é ter Deus conosco. Que a gente possa orar nas dificuldades, que a gente possa orar enquanto estivermos em provações e lembrar que Deus está no controle de tudo. Não podemos esquecer disso, é Deus quem cuida de tudo. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando amanhecemos o dia colocando louvor, adorando esse Deus que cuida de nós, vocês não têm noção do quanto Ele cuida de cada detalhe durante o dia. Então eu desejo a todos vocês que amanheçam o dia orando, colocando um louvor, edificando sua casa. Então diariamente nós vamos ter essa conversa aqui. Quiserem enviar perguntas, podem enviar. Eu estou disponível para responder e vamos falar de Deus. Vamos falar de Deus, que o mundo já está muito cheio de problemas e o que cabe a nós é levar o amor de Deus para todas as pessoas. Tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. A paz do Senhor a todos.